A doutrina da eleição incondicional ensina que Deus nos escolheu incondicionalmente, ou seja, não há nenhuma obra boa em nós, ou fé, ou qualquer coisa que tenha feito com que Deus nos escolhesse, né? Inclusive, quando se fala de presciência, se fala que Deus nos escolheu para sermos santos, né? E para a aspersão do sangue de Cristo, não por causa da nossa santidade. Isso pressupõe, santidade pressupõe obediência, e é uma ordem da palavra de Deus que nós criamos em Cristo, então pressupõe fé também, né? Paulo fala também que a fé dos eleitos de Deus, Tito 1 e 2, e que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Como eu disse, santidade pressupõe fé na palavra de Deus, porque é santo ter fé. Então pressupõe, a eleição pressupõe necessariamente que ela seja para essa santidade, não por causa dela. Então nós vamos ver aí que essa eleição ela é incondicional, né? Paulo fala que não eram os gêmeos ainda nascidos e nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus segundo a eleição se baseasse não em obras, mas na soberana vontade daquele que chama, Romanos 9. Então não havia nada em Jacó que fizesse que Deus escolhesse ele, não havia nada em Esaú que fizesse que Deus escolhesse ele, nenhuma obra. E isso Paulo não fala que é para que Deus então previsse alguma obra deles, mas o contrário, né? Para que o propósito de Deus não se baseasse em obras, mas na vontade daquele que chama. Então, mas não é por obras, é por fé. Jesus fala em João 6:29 que a obra de Deus é que criamos naquele que enviou. Então, alguns textos para eleição incondicional. Salmo 64:5, né? Bem-aventurado aquele que tu escolhes e fazes a chegar a ti, ou 65:4, para que entre em teus atos. Então, você tem também o próprio texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, assim como como é que ele fala? Aos que de antemão conheceu, a esses predestinou, né? Então, algumas pessoas vão dizer, não, ele conheceu o que eles iam fazer, mas aí o texto não diz que Deus conheceu o que eles iriam fazer, diz que ele os conheceu. A palavra conheceu aqui significa intimidade. Deus teve um amor íntimo por essas pessoas antes da fundação do mundo. Aos que Deus de antemão teve esse amor íntimo, a esses predestinou. Isso que significa conhecer ali, não apenas prever o futuro, né? Até porque essa ideia de antemão conhecimento tem a ver com a própria ideia de planejamento. Nós vamos ver isso em 1 Pedro 1:20, ali o contexto. A esses predestinou, os que predestinou chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou. Nós temos Efésios 1:4 e 5, como já foi dito, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor perante ele, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, para o louvor da glória da sua graça, nós temos 2 Tessalonicenses 2:13, né? Mas devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Não por causa da, mas dentro da santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, para o propósito de, né? Não por causa da. Para que a gente tivesse, como ecoando Efésios, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Também Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, eu ressuscitarei no último dia. E Filipenses 2:13 diz que Deus opera em nós tanto querer quanto realizar, consoante a nossa salvação e nossas obras. Então, a doutrina da eleição condicional está resumida aí.